E se você descobrisse que a pessoa ao seu lado nunca foi abraçada na vida? Marina, assistente de enfermagem de 25 anos, casou-se por conveniência com Augusto Varela, CEO de 40 anos. Mas quando ela desabou no ombro dele, chorando como quem nunca pôde fazê-lo, ele descobriu algo que mudaria tudo para sempre. Uma história sobre o primeiro abraço verdadeiro de uma vida inteira, e como um gesto simples pode transformar dois corações que se casaram por obrigação, mas encontraram algo muito maior. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Agora vamos conhecer Marina e Augusto. O altar da capela estava silencioso. Marina ajustou o véu pela 10ª vez, os dedos trêmulos brincando com o tecido fino. O vestido branco caía perfeitamente no seu corpo delicado, mas ela se sentia como uma estranha dentro daquela roupa. "Respira, Marina. É só um contrato", murmurou para si mesma, tentando controlar os batimentos do coração. Do outro lado do altar, Augusto Varela esperava. Terno azul marinho impecável, postura ereta como sempre, expressão neutra de empresário em reunião de negócios. Aos 40 anos, ele tinha o rosto sério de quem estava acostumado a fechar acordos milionários, não a se casar. O padre limpou a garganta. "Podemos começar?" Marina assentiu devagar. Seus passos ecoaram pelo chão frio da capela enquanto caminhava sozinha até o altar. Nenhum pai para acompanhá-la. Nenhuma família sorrindo nas cadeiras vazias. Apenas ela, Augusto e 2 testemunhas que não conhecia. Augusto a recebeu com um aceno formal da cabeça. Nenhum sorriso, nenhum olhar especial. Como se estivesse cumprimentando uma nova funcionária. "Marina", disse ele baixo. "Augusto", respondeu ela, a voz quase sumindo. O padre começou a cerimônia. Marina ouvia as palavras como um eco distante. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela se perguntava se algum dia sentiria essas coisas de verdade ao lado daquele homem. "Augusto Varela, aceita Marina Santos como sua esposa?" "Aceito", respondeu ele sem hesitação, como quem assina um documento importante. "Marina Santos aceita Augusto Varela como seu esposo?" Marina engoliu seco. Por um instante pensou em correr. Sair dali, voltar para seu apartamento pequeno, continuar trabalhando no hospital, viver sua vida simples e solitária. Mas lembrou-se dos advogados, dos papéis, da pressão da família dele, da herança complicada que só poderia ser resolvida com um casamento, da proposta que ele havia feito 3 meses atrás, formal como uma apresentação de PowerPoint. "Aceito", sussurrou. As alianças foram trocadas sem pressa. Os dedos de Augusto eram frios quando tocaram os dela. Marina olhou para a aliança dourada que agora decorava seu dedo e pensou como era estranho usar o símbolo de algo que não existia. "Pode beijar a noiva." O silêncio se esticou por segundos eternos. Augusto se aproximou devagar, inclinou-se levemente e depositou um beijo casto na bochecha dela. Marina fechou os olhos e sentiu o perfume caro dele, amadeirado e distante. "Está feito", murmurou ele quando se afastou. Marina sorriu um sorriso pequeno e triste. "Está." Saíram da capela sob um sol forte de tarde. O carro luxuoso de Augusto os esperava, motorista em posição. Marina subiu no banco do passageiro tentando não amassar o vestido. "Tem certeza de que não quer uma festa?" perguntou Augusto enquanto o carro se movia pelo trânsito. "Tenho. Não faz sentido." Ele assentiu. "Concordo. Seria artificial." Pelo menos nisso eles concordavam. Uma festa de casamento falso seria uma mentira grande demais até mesmo para eles. Marina olhou pela janela. As ruas de São Paulo passavam rapidamente, pessoas correndo para seus compromissos, suas vidas reais. Ela pensou em como seria estranho voltar ao hospital na segunda-feira usando uma aliança de casada. "As enfermeiras vão fazer 1000 perguntas", disse sem pensar. "O que vai dizer?" "A verdade, que me casei." Fez uma pausa. "Só não vou dizer por quê."
Augusto a observou pelo canto do olho. Marina era bonita de um jeito delicado, quase frágil. Cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, olhos grandes e expressivos que pareciam guardar segredos. Ela tinha 25 anos, mas às vezes parecia mais nova, especialmente quando ficava nervosa e mordia o lábio como estava fazendo agora. Sobre a moradia, começou ele. Eu posso continuar no meu apartamento, interrompeu Marina rapidamente. Não precisa me preocupar com isso. Na verdade, seria melhor se você se mudasse para minha casa, pelo menos por um tempo. Os advogados vão monitorar a situação para garantir que o casamento seja convincente. Marina sentiu o estômago apertar. Morar com ele? Dividir o mesmo espaço todos os dias com aquele estranho educado? Por quanto tempo? Alguns meses, talvez um ano. Até tudo se resolver legalmente. Um ano. 365 dias fingindo ser esposa de alguém que a tratava como sócia de negócios. Tudo bem, disse ela finalmente. Vou buscar minhas coisas. Não precisa ser hoje, descanse. Amanhã resolveremos os detalhes práticos. O carro parou em frente ao prédio onde Marina morava. Augusto desceu com ela e a acompanhou até a porta. Marina. Ele hesitou como se fosse dizer algo importante. Obrigado. Sei que isso não é fácil para você. Ela o olhou, surpresa com a sinceridade súbita. Para você também não deve ser. Não, mas é necessário. Marina assentiu. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marina. Ela subiu as escadas devagar, ainda de vestido de noiva, ouvindo o som do carro se afastando. No pequeno apartamento silencioso, tirou o véu e se olhou no espelho. Estava casada. Oficialmente casada com um homem que mal conhecia, que falava com ela como se fosse uma funcionária muito educada. Sentou na cama e tirou a aliança, observando o brilho dourado. Depois a colocou de volta. Pelo próximo ano, aquele anel seria seu companheiro mais constante que o próprio marido. Marina pensou se algum dia se acostumaria com aquela estranheza, se algum dia conseguiria olhar para Augusto e sentir alguma coisa além de nervosismo e distância respeitosa. Trocou o vestido por uma camisola simples e se deitou. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada. Carros passando, música distante de algum bar, vozes de vizinhos voltando para casa. Ela fechou os olhos tentando não pensar no amanhã. Na mudança, na nova casa, na nova vida que não seria realmente sua. Por um momento, imaginou como seria se aquele casamento fosse real. Se Augusto a olhasse com carinho, se a beijasse de verdade, se ela pudesse se apoiar nele quando o mundo ficasse pesado demais. Mas era só imaginação. Marina tinha aprendido desde cedo que sonhar demais só trazia decepção. A estrada para a Serra Sinuosa como uma cobra preguiçosa. Marina observava as montanhas, se aproximando pela janela do carro, tentando não demonstrar o nervosismo que crescia a cada quilômetro. É bonito, disse ela, quebrando o silêncio que durava a meia hora. Sim, herdei o chalé do meu pai. Raramente venho aqui. Augusto dirigia com a mesma precisão com que fazia tudo na vida. Mãos firmes no volante, velocidade constante, olhos fixos na estrada. Marina se perguntava se ele fazia alguma coisa de forma espontânea. Quanto tempo vamos ficar? Uma semana. Tempo suficiente para... Ele hesitou. Para que as pessoas acreditem que estamos em uma lua de mel verdadeira. Luna de mel. Marina quase riu da ironia. Duas pessoas que mal se conheciam, fingindo romance em uma casa na montanha. O chalé apareceu no final de uma trilha cercada por pinheiros. Era maior do que Marina havia imaginado. Madeira escura, grandes janelas de vidro, varanda espaçosa com vista para o vale, bonito e imponente como tudo que pertencia a Augusto. Impressionante, murmurou ela quando saíram do carro. Tem 3 quartos, você pode escolher o que preferir. Marina o olhou confusa. Quartos separados? Achei que seria mais confortável para você. Ela assentiu rapidamente, aliviada. Obrigada. Sim. Seria melhor. Carregaram as bagagens em silêncio.
Marina havia trazido apenas uma mala pequena com roupas simples. Augusto, 2 malas grandes e uma pasta de trabalho que parecia não se separar dele nunca. O interior do chalé era acolhedor de um jeito que Marina não esperava. Lareira de pedra, móveis de madeira maciça, tapetes felpudos. Tinha um ar de casa de família, não de propriedade de solteirão workaholic. Sua mãe decorou? Perguntou ela passando a mão no encosto de uma poltrona antiga. Minha avó, ela adorava este lugar. Foi a primeira informação pessoal que ele compartilhou. Marina guardou como um pequeno tesouro. Deve ter memórias bonitas aqui. Algumas. Augusto colocou as malas no chão. Vou preparar alguma coisa para o jantar. Eu posso cozinhar. Não precisa. Você é minha esposa agora, não minha empregada. A palavra esposa soou estranha saindo da boca dele. Marina assentiu e escolheu o quarto mais afastado da suíte master. Pequeno, mas com uma vista linda para os pinheiros. Desfez a bagagem devagar, pendurando suas roupas simples ao lado do guarda-roupa vazio. Jeans, camisetas, 2 vestidos básicos, pijamas de algodão. Sua vida cabia facilmente em algumas gavetas. O cheiro de alho e cebola refogados subiu da cozinha. Marina desceu e encontrou Augusto preparando um risoto, mangas da camisa arregaçadas, expressão concentrada. Você cozinha bem? Perguntou ela, encostando no batente da porta. Sobrevivo. Aprendi quando morei sozinho durante a faculdade. Ela se aproximou devagar. Posso ajudar com alguma coisa? Pode fazer uma salada se quiser. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Marina cortava tomates enquanto observava Augusto mexer o risoto com paciência profissional. Ele tinha mãos bonitas, notou. Dedos longos, unhas bem cuidadas, movimentos precisos. Chefe de cozinha também? Brincou ela. Augusto quase sorriu. Gerente geral, faço de tudo um pouco. Era a primeira vez que ele fazia uma piada, por mais sutil que fosse. Marina se pegou sorrindo de verdade. O jantar ficou pronto quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas. Sentaram-se à mesa de madeira da varanda, pratos fumegantes entre eles, vista incrível se estendendo pelo vale. Está delicioso, disse Marina após a primeira garfada. Obrigado. Comeram observando as luzes da cidade pequena no vale começarem a piscar. O ar da serra estava fresco, carregado do cheiro de pinheiro e terra úmida. Marina. Augusto limpou a boca com o guardanapo. Posso perguntar uma coisa pessoal? Ela se enrijeceu levemente. Pode. Porque aceitou. O casamento, digo. A proposta. Marina brincou com o garfo entre os dedos. Era uma pergunta que ela esperava, mas não sabia como responder sem parecer patética. Preciso do dinheiro. A honestidade saiu mais crua do que ela pretendia. Minha mãe. Ela está internada há 2 anos. Alzheimer. O tratamento é caro e o plano de saúde não cobre tudo. Augusto a observou em silêncio. E você? Marina reuniu coragem para perguntar. Por que escolheu um casamento falso ao invés de alguém de verdade? Porque não quero alguém de verdade. Sua resposta foi imediata, quase automática. Relacionamentos são complicados. Geram expectativas, emoções, decepções. Prefiro algo claro, com regras definidas. Marina assentiu, mas sentiu uma pontada estranha. Tristeza? Pena? Não soube identificar. Faz sentido, disse ela. Para você também, imagino. Ela o olhou confusa. Como assim? Você não parece o tipo de pessoa que se envolve facilmente. Marina baixou os olhos. Ele estava certo, mas ouvir aquilo dito em voz alta doía um pouco. Não tenho muita experiência com relacionamentos, admitiu. É melhor assim, menos complicado. Terminaram o jantar em um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Marina ajudou a recolher os pratos, mas Augusto insistiu em lavar a louça. Vai trabalhar? Perguntou ela quando o viu pegar a pasta. Um pouco.
Tenho algumas propostas para revisar. Claro. Marina subiu para o quarto cedo. Tomou um banho demorado na banheira antiga, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Pela janela, ouvia o ruído das teclas do laptop de Augusto na sala. Deitou na cama com um livro que trouxera, mas não conseguiu se concentrar na leitura. Seus pensamentos voltavam sempre para o homem trabalhando no andar de baixo, seu marido. A palavra ainda soava irreal. Por volta das 11 da noite, ouviu os passos dele subindo a escada. A porta do quarto dele se fechou suavemente. Marina olhou para o teto no escuro. Do lado de fora, grilos cantavam e o vento balançava os pinheiros. Era um som bonito, pacífico. Pela primeira vez desde o casamento, se perguntou como seria se aquela situação fosse real. Se Augusto estivesse ali porque a amava, não por obrigação legal. Se ela pudesse se levantar, bater na porta dele, desejar boa noite com um beijo. Mas era só fantasia. Marina aprendera desde pequena a não sonhar com coisas impossíveis. No quarto ao lado, Augusto também olhava para o teto. Pensava em como Marina parecia delicada demais para estar naquela situação. Como ela sorria pouco, mas quando sorria, iluminava todo o rosto. Pensava também em como seria estranho conviver com alguém pelos próximos dias. Ele estava acostumado à solidão, ao silêncio, à ausência de expectativas emocionais. Mas havia algo em Marina que o deixava curioso. A forma como ela observava tudo com atenção, como escolhia as palavras com cuidado, como parecia carregar um peso invisível nos ombros. Augusto balançou a cabeça. Eram apenas 7 dias. Depois voltariam à rotina normal, cada um em seu espaço definido. Não havia razão para complicar as coisas. O terceiro dia no chalé começou com chuva. Marina acordou com o som das gotas batendo no telhado, um ritmo hipnotizante que a fez ficar mais 10 minutos na cama, só escutando. Desceu para a cozinha e encontrou Augusto já vestido, tomando café enquanto lia e-mails no celular. "Bom dia", disse ela, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, há café fresco." Ele apontou para a cafeteira sem levantar os olhos da tela. Marina se serviu e sentou do outro lado da mesa. Observou Augusto por um momento. Ele estava sempre arrumado, sempre ocupado, sempre um passo à frente de qualquer situação. Nunca relaxava completamente. "Vai trabalhar o dia todo?" perguntou ela. "Tenho uma videoconferência às 10. Depois estou livre." Livre. Como se a presença dela fosse uma obrigação da qual precisava se livrar. "Posso dar uma volta enquanto isso. Conhecer a região. Cuidado com a chuva. As trilhas ficam escorregadias." Marina assentiu. Pelo menos ele se preocupava com sua segurança física. Passou a manhã lendo na varanda coberta, ouvindo a conversa de negócios de Augusto vazando da sala. Voz firme, decisões rápidas, o tom que ela já estava aprendendo a reconhecer como seu modo profissional. Quando ele terminou, apareceu na varanda com 2 xícaras de café quente. "Desculpe ter demorado", disse, entregando uma xícara para ela. "Imagina, é seu trabalho." Augusto se sentou na cadeira ao lado. Era a primeira vez que ficavam assim, sem fazer nada específico, apenas dividindo o espaço. "O que você gosta de fazer nas horas livres?" perguntou ele. Marina ficou surpresa com a pergunta pessoal. Ler, assistir filmes antigos, caminhadas quando o tempo está bom. Fez uma pausa. Coisas simples. E antes de se formar em enfermagem, o que queria ser quando criança? Veterinária. Marina sorriu um sorriso pequeno. Adorava animais. Queria salvar todos os cãozinhos abandonados do mundo. O que mudou? O sorriso dela desbotou. A vida. Descobri que salvar pessoas era mais necessário. Augusto a observou. Havia algo na forma como ela falava sobre o passado, como se certas lembranças doessem. "E você?" perguntou Marina. "Sempre quis ser CEO? Sempre quis continuar o que meu pai construiu. A empresa é meu legado familiar." "Mas e você? O que queria? Não a família?" Augusto hesitou. Ninguém nunca fazia essa distinção. "Arquitetura.
Queria projetar hospitais mais humanos, mais acolhedores. Por que não fez? Responsabilidades. Marina assentiu. Eles eram parecidos nisso. Duas pessoas que haviam deixado os próprios sonhos de lado por obrigações maiores. A tarde passou tranquila. Augusto trabalhou mais um pouco enquanto Marina organizava algumas coisas no quarto. Jantar simples, conversa educada sobre trivialidades. Era quase 9 da noite quando decidiram sair para jantar na cidade pequena, que ficava no pé da serra. O restaurante era acolhedor, cheio de moradores locais e alguns turistas como eles. Augusto havia reservado uma mesa no canto, mais privativa. Boa escolha, disse Marina observando o ambiente rústico e aconchegante. Costumava vir aqui com minha avó quando era criança. Mais uma informação pessoal. Marina começava a juntar as peças da história de Augusto como se montasse um quebra-cabeça delicado. Pediram pratos típicos da região. Augusto escolheu um vinho que Marina fingiu entender, mas que na verdade achava azedo demais. Ela bebia pequenos goles educados enquanto ele contava uma história sobre uma reunião de diretoria que havia dado errado. O presidente da filial chegou 2 horas atrasado, bêbado, e propôs que transformássemos o hospital em cassino, disse Augusto, e Marina riu gostosamente. Você inventou isso? Juro que não. Tem testemunhas. Era bom vê-lo relaxar um pouco. Quando sorria, Augusto ficava mais jovem, menos intimidador. O jantar estava terminando quando aconteceu. Eles caminhavam de volta ao carro estacionado na rua principal. A noite estava fresca, algumas estrelas visíveis entre as nuvens que se afastavam. Marina estava distraída, observando uma vitrine de artesanato local, quando uma porta de bar se abriu violentamente ao lado deles. O som foi alto, seco e inesperado. Marina se encolheu instantaneamente. O movimento foi automático, inconsciente, doloroso de se ver. Ela se curvou sobre si mesma, os braços se cruzando sobre o peito, os ombros subindo como se esperasse um golpe. Por 3 segundos longos ficou naquela posição defensiva. Então percebeu o que havia feito. Endireitou-se rapidamente tentando disfarçar, forçando um sorriso envergonhado. Desculpa, me assustei. Mas Augusto havia visto tudo. Viu o reflexo automático, o medo puro que tomou conta do corpo dela antes que a mente pudesse controlar. Viu como ela tentava fingir normalidade, mas seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a barra da blusa. Viu a vergonha em seus olhos como se tivesse feito algo errado. Marina. Ela evitou o olhar dele, começando a caminhar mais rápido em direção ao carro. Está tudo bem, só me assustei. Barulho alto, você sabe como é. Augusto a seguiu, mas seu passo era mais lento, pensativo. Chegaram ao carro em silêncio. Marina entrou rapidamente, evitando contato visual. Augusto ligou o motor, mas não saiu do lugar. Marina, disse ele novamente, a voz mais suave do que ela já havia ouvido. Podemos ir? Estou um pouco cansada. Ele dirigiu devagar pela estrada escura. O silêncio era pesado agora, carregado da pergunta que ele não havia feito, mas que pairava entre eles como fumaça densa. Marina olhava pela janela tentando se convencer de que ele não havia percebido nada demais, mas sabia que estava mentindo para si mesma. Augusto havia visto o que ela tentava esconder há tanto tempo. E pela primeira vez desde que se casaram, ela sentiu que ele a olhava de verdade. Não como uma funcionária ou uma sócia de negócios, mas como alguém que carregava feridas que não apareciam na superfície. Chegaram ao chalé em silêncio. Marina saiu do carro rápido demais, tropeçando levemente nos próprios pés. Boa noite, murmurou, correndo para dentro da casa. Augusto ficou parado do lado de fora por alguns minutos, olhando para as estrelas que finalmente haviam aparecido completamente. Sua mente não conseguia parar de rever aqueles 3 segundos, a forma como Marina havia se encolhido, como se esperasse ser machucada. A pergunta que havia começado no restaurante agora gritava em sua cabeça: quem fez você reagir assim? E pela primeira vez desde que se casaram,
Augusto se pegou querendo conhecer de verdade a mulher que dormia no quarto ao lado. Marina subiu as escadas 2 de cada vez, o coração batendo descompassado. Fechou a porta do quarto e encostou as costas nela, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Droga! Murmurou para o quarto vazio. Ela havia se controlado por tanto tempo. Anos fingindo estar bem, sorrindo quando alguém falava alto demais, desviando quando alguém se movia muito rápido na sua direção. Mas ali, na frente de Augusto, toda a armadura havia desmoronado por causa de uma porta batendo. 3 anos de terapia para conseguir sair de casa sem entrar em pânico, e bastaram 3 segundos para tudo vir à tona novamente. Marina se olhou no espelho do banheiro. Rosto pálido, olhos brilhantes demais. Parecia uma criança assustada. Para de drama, disse para o próprio reflexo. Foi só um susto. Qualquer pessoa se assustaria. Mas sabia que estava mentindo. Pessoas normais se assustavam e riam depois. Não se encolhiam como se esperassem apanhar. Trocou de roupa devagar, vestindo a camisola de algodão que usava para dormir. Escovou os dentes, fez toda a rotina noturna tentando parecer normal, mesmo que não houvesse ninguém para ver. Deitou na cama, mas o sono não vinha. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. Augusto subindo as escadas, a porta dele se fechando, o barulho abafado do chuveiro no banheiro da suíte. Às 11h30 levantou para beber água. A casa estava escura, apenas a lua entrando pelas janelas grandes da sala. Marina desceu devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando viu Augusto. Ele estava sentado na poltrona da sala, ainda vestido com a roupa do jantar, olhando pela janela. Não havia televisão ligada, não estava com o celular, não fazia nada. Apenas pensava. Marina hesitou no pé da escada. Podia voltar para o quarto e fingir que não o tinha visto. Ou... Não consegue dormir também? Perguntou ela baixo. Augusto virou a cabeça. Desculpa, acordei você? Não, eu já estava acordada. Marina se aproximou devagar. Posso sentar? Claro. Ela escolheu a outra poltrona, deixando um espaço seguro entre eles. A lua criava um ambiente íntimo na sala, luzes suaves cortando a escuridão. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era desconfortável. Era como se os dois precisassem daquele momento de calma antes de enfrentar o que tinha acontecido mais cedo. Marina, disse Augusto finalmente. Eu sei. Ela suspirou fundo. Você quer perguntar sobre hoje à noite? Não precisa me contar nada, mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Quero que saiba que pode confiar em mim, se precisar. Marina o olhou. Havia sinceridade genuína na voz dele, uma gentileza que ela não esperava encontrar no CEO sempre controlado. É complicado, disse ela baixo. A maioria das coisas importantes é. Marina brincou com a barra da camisola. Parte dela queria manter os segredos guardados, como sempre fazia, mas outra parte estava cansada de carregar tudo sozinha. Você quer mesmo saber? Perguntou ela. Só se você quiser me contar. A honestidade dele a desarmo. Marina respirou fundo. Meu padrasto. As palavras saíram em um sussurro. Ele não era uma pessoa boa. Augusto se inclinou levemente para a frente, mas não disse nada. Apenas escutou. Minha mãe se casou com ele quando eu tinha 8 anos. No início ele parecia legal. Trazia presentes, sorria muito, fazia minha mãe feliz. Marina pausou. Mas quando ficávamos sozinhos, sua voz falhou. Augusto esperou pacientemente. Ele gritava muito, por qualquer coisa. Se eu fizesse barulho, se deixasse alguma coisa fora do lugar, se respirasse alto demais. Marina engoliu seco. E quando gritava também. Ela não terminou a frase, mas não precisava. Augusto entendeu. Sua mãe sabia? Ele só fazia quando ela não estava. E eu... Marina baixou a cabeça. Eu era criança. Pensava que era minha culpa, que se eu fosse mais quieta, mais comportada, ele pararia. Por quanto tempo? 10 anos. Até eu completar 18 e conseguir sair de casa. 10 anos.
Augusto sentiu algo se contrair no peito. 10 anos de uma criança andando na ponta dos pés, esperando o próximo grito, o próximo momento de violência. Marina, Ele parou. Que palavras existiam para algo assim? Por isso eu aceito trabalhos extras no hospital, continuou ela, a voz mais firme agora que havia começado. Por isso economizo tanto. Quero ter certeza de que minha mãe esteja bem cuidada. Ela não lembra mais do que aconteceu, mas... Marina limpou uma lágrima que havia escapado. Ela foi a única pessoa que me amou na vida toda. Mesmo que não tenha me protegido, ela me amou do jeito que sabia. Augusto fechou os olhos por um momento. Sentia uma raiva surda crescendo no peito. Não de Marina, mas do homem que havia transformado uma criança doce em uma mulher, que se encolhia quando uma porta batia. Onde ele está agora? Morreu há 3 anos. Câncer. Marina o olhou. Eu sei que deveria sentir alguma coisa, mas foi um alívio. Você não precisa se justificar. Eles ficaram em silêncio novamente. Marina se sentia estranhamente aliviada por ter contado, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Obrigada, disse ela. Por quê? Por não me olhar com pena, por não dizer que sente muito ou que tudo vai ficar bem, ou qualquer um desses clichês que as pessoas costumam dizer. Augusto a observou. Na luz suave da lua, Marina parecia ao mesmo tempo forte e frágil. Uma sobrevivente que ainda carregava as cicatrizes da batalha. Você é mais forte do que imagina, disse ele. Não me sinto forte. Força não é não ter medo, é continuar vivendo apesar dele. Marina o olhou, surpresa com a profundidade da observação. De onde veio isso? Experiência própria. Augusto hesitou. Meu pai também não era fácil, de formas diferentes, mas... Ele batia em você? Não fisicamente, mas há outros jeitos de machucar uma criança. Marina assentiu. Sabia disso melhor do que ninguém. Por isso você é tão controlado, disse ela. Por isso prefere relacionamentos definidos. Talvez. Era a primeira vez que Augusto admitia, mesmo que indiretamente, que seu passado afetava suas escolhas no presente. Então somos 2 órfãos emocionais, disse Marina com um sorriso triste. Parece que sim. O relógio da sala deu 00:30. O som ecoou suavemente pela casa silenciosa. Devíamos tentar dormir, disse Marina, mas não se moveu da poltrona. Provavelmente. Mas nenhum dos dois quis quebrar aquele momento. Era a primeira vez que se conectavam de verdade, além das formalidades educadas do casamento de conveniência. Marina? Sim. Obrigado, por confiar em mim. Ela sorriu. Desta vez um sorriso verdadeiro. Obrigada por me escutar. Levantaram-se ao mesmo tempo. No corredor em direção às escadas, Marina tropeçou levemente no tapete. Augusto segurou seu braço, estabilizando-a. Foi um toque simples, cuidadoso, sem segundas intenções. Mas para Marina, que havia passado anos evitando o contato físico, foi como um choque elétrico. Não de medo, de surpresa. As mãos de Augusto eram quentes, firmes, gentis. Obrigada, murmurou ela. Ele soltou seu braço devagar, mas os dedos demoraram 1 segundo a mais do que o necessário. Boa noite, Marina. Boa noite. Subiram as escadas juntos, se separando no corredor. Cada um foi para seu quarto, mas ambos carregavam a sensação de que algo havia mudado entre eles. Marina deitou na cama sentindo-se mais leve do que há anos. Augusto ficou acordado por mais 1 hora, pensando na mulher do quarto ao lado e em como havia sido corajosa ao confiar nele com seus segredos mais dolorosos. Pela primeira vez desde o casamento, os dois não estavam pensando em contratos ou obrigações. Estavam pensando um no outro. Marina acordou com o som da chuva voltando. Não uma chuva leve como nos outros dias, mas uma tempestade de verdade. Gotas pesadas batendo no telhado, vento balançando as janelas, céu escuro mesmo sendo manhã. Desceu para a cozinha e encontrou Augusto preparando café. Mas sua postura estava diferente. Menos formal, mais presente.
Bom dia, disse ele, e sua voz tinha uma gentileza nova. Bom dia. Marina hesitou. Sobre ontem à noite? Você não precisa se arrepender de nada. Não estou arrependida, só... Obrigada. Tomaram café observando a tempestade pela janela. O mundo lá fora estava cinzento e turbulento, mas dentro da casa havia uma paz estranha, como se a confissão de Marina tivesse criado um espaço seguro entre eles. Não vai conseguir trabalhar hoje, disse Marina, apontando para a luz instável. Verdade. A internet deve cair a qualquer momento. Era a primeira vez em 3 dias que Augusto não parecia preocupado com compromissos profissionais. O que vamos fazer então? Augusto a olhou com um sorriso pequeno. Não sei. Nunca fiquei um dia inteiro sem trabalhar. Marina riu. Sério? Nunca? Não nos últimos 10 anos. Então está na hora de aprender. Passaram a manhã explorando a casa. Augusto mostrou a Marina fotos antigas nas estantes, contou histórias da avó que decorava cada cômodo com carinho. Marina descobriu que ele sabia tocar piano. Havia um antigo na sala que ele evitava desde que chegaram. Toque alguma coisa, pediu ela. Estou enferrujado. Não importa. Augusto se sentou hesitante no banco do piano. Seus dedos encontraram as teclas devagar, tocando uma melodia melancólica que Marina não reconheceu, mas que a emocionou. É linda. O que é? Uma composição minha. Fiz quando tinha 15 anos. Você compõe? Augusto parou de tocar. Compunha. Era um escape. Do seu pai? Das expectativas. Ele fechou a tampa do piano. Música não constrói impérios hospitalares. Marina sentiu uma tristeza profunda por ele. Mais uma paixão sacrificada no altar das obrigações familiares. O almoço foi improvisado com o que havia na geladeira. Eles cozinharam juntos novamente, mas desta vez com mais leveza, menos formalidade. Era meio da tarde quando Marina se lembrou de que havia trazido um baralho. Sabe jogar buraco? Faz anos que não jogo. Vamos relembrar. Sentaram-se no chão da sala, cartas espalhadas entre eles. Marina tentou ensinar as regras que havia esquecido parcialmente, o que resultou em muito riso e pouca pontuação válida. Essa não pode ser a regra, disse Augusto segurando as cartas como se fossem um enigma impossível. Claro que pode, minha avó me ensinou assim. Sua avó inventou regras. Talvez. Marina sorriu. Mas era mais divertido do jeito dela. Era a primeira vez que ela mencionava a avó. Augusto guardou a informação como havia feito com cada fragmento da vida dela que Marina compartilhava. Anoiteceu cedo por causa da tempestade. Augusto acendeu a lareira e eles se acomodaram nas poltronas com chá quente, ouvindo a chuva que não dava sinais de parar. Marina, disse Augusto depois de um longo silêncio confortável. Posso perguntar uma coisa que pode ser indiscreta? Marina se preparou internamente. Pode. Você já se apaixonou? Namorou? A pergunta a pegou desprevenida. Marina engoliu seco. Não, nunca. Nunca? É difícil confiar em alguém quando... Ela gesticulou vagamente. Quando você cresceu achando que afeto vem acompanhado de dor. Augusto assentiu. Fazia sentido. E você? Perguntou Marina. Já se apaixonou? Uma vez na faculdade. Augusto mexeu o chá devagar. Achei que ia casar com ela. O que aconteceu? Ela conheceu meu pai. Ele riu sem humor. Decidiu que preferia a versão bilionária do filho a mim. Sinto muito. Foi melhor assim. Ensinou-me que relacionamentos são transacionais. Todo mundo quer alguma coisa. Marina o observou. 2 órfãos emocionais, como ela havia dito na noite anterior. 2 pessoas que haviam aprendido a desconfiar de afeto por motivos diferentes, mas igualmente dolorosos. A conversa fluiu naturalmente para outros assuntos. Filmes que gostavam, livros que haviam marcado, lugares que gostariam de conhecer. Marina descobriu que Augusto adorava documentários sobre arquitetura
e sonhava em visitar as catedrais góticas da Europa. Por que não vai? Trabalho. Sempre trabalho. É minha vida. Mas é a vida que você escolheu ou a que escolheram por você? A pergunta calou Augusto. Marina tinha o dom de fazer perguntas que iam direto ao ponto fraco. Era quase 10 da noite quando a luz piscou e se apagou completamente. Gerador, disse Augusto levantando-se. Deixa. A lareira está dando luz suficiente. Ficaram no escuro aconchegante, apenas o fogo crepitando na lareira e o som da chuva do lado de fora. Era íntimo de uma forma que nenhum dos dois esperava. Marina? Sim? Ontem você disse que sua mãe foi a única pessoa que te amou. Foi. E depois dela? Ninguém mais? Marina hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa e dolorosa. É difícil reconhecer amor quando você nunca aprendeu como ele é, disse ela baixo. Talvez alguém tenha tentado me amar, mas eu não soube ver. Ou talvez você seja mais cuidadosa porque sabe quanto custa. Talvez. Augusto a observou à luz do fogo. Marina estava curvada na poltrona, braços abraçando as próprias pernas, olhando para as chamas como se elas guardassem segredos. Você merece ser amada, disse ele de repente. Marina levantou os olhos surpresa com a declaração súbita. Como você sabe? Porque nos últimos dias eu vi como você é. Gentil com pessoas que não conhece, paciente comigo quando sou formal demais, corajosa para contar verdades que devem doer para falar. Augusto fez uma pausa. Qualquer pessoa que não consegue ver isso é cega. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a coisa mais bonita que alguém já havia dito para ela. Augusto. E você também deveria poder abraçar alguém sem ter medo. Deveria poder ouvir uma porta batendo sem se encolher. Deveria poder ser tocada com carinho, não só com intenção de machucar. As lágrimas de Marina começaram a cair silenciosamente. Eu queria, sussurrou ela, mas não sei como. Talvez possamos aprender juntos. O quê? Como confiar? Como receber afeto sem esperar que venha dor junto? Marina o olhou através das lágrimas. Havia algo na voz de Augusto, uma vulnerabilidade que ela nunca havia percebido antes. Você também precisa aprender isso? Talvez. Você me fez perceber que eu construí muros tão altos que nem eu mesmo sei mais como passar por eles. O fogo estalou na lareira, enviando fagulhas douradas para cima. Seria estranho, disse Marina. Dois estranhos casados tentando descobrir como se conectar de verdade. Mais estranho do que já é? Marina sorriu através das lágrimas. Não. Impossível ser mais estranho do que já é. Ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos. A chuva continuava lá fora, mas dentro da sala, algo estava mudando. Algo frágil e novo estava crescendo entre eles. Marina? Sim? Obrigado por me contar sobre sua mãe e sobre tudo. Obrigada por escutar e por não fugir correndo. Para onde eu fugiria? Estou casado com você. Marina riu, um som genuíno e alegre que encheu a sala. Preso comigo por um ano inteiro. Começando a achar que pode não ser tão ruim assim. Só pode? Tenho certeza que não será. Era quase meia-noite quando decidiram subir. A luz ainda não havia voltado, então Augusto pegou uma vela para iluminar o caminho. No corredor, na frente da porta do quarto de Marina, ela se virou para ele. Augusto? Sim? Obrigada por hoje. Foi o melhor dia que tive em muito tempo. Ele segurou a vela entre eles, a luz fraca dançando em seus rostos. Para mim também. Por um momento ficaram parados ali muito próximos, olhando um para o outro. Marina sentiu vontade de abraçá-lo, de agradecer por ele ter tornado aquele dia tão especial. Mas a voz na sua cabeça, a voz que a protegia há anos, sussurrou as velhas advertências. Então ela apenas sorriu e entrou no quarto. Boa noite. Boa noite, Marina. Mas quando a porta se fechou, ambos ficaram parados do lado de fora e do lado de dentro,
desejando ter tido coragem de dar mais um passo em direção um ao outro. Marina acordou na manhã seguinte com o sol entrando pela janela. A tempestade havia passado, deixando o ar fresco e limpo, cheio do cheiro de terra molhada e pinheiros. Desceu para a cozinha, mas Augusto não estava lá. Uma xícara de café pela metade e torradas intocadas na mesa indicavam que ele havia saído rápido. Encontrou um bilhete ao lado da cafeteira. Emergência no hospital de Campinas. Volto à tarde. Augusto. Marina sentiu uma pontada de decepção. Depois da noite anterior, da conexão que havia surgido entre eles, acordar sozinha parecia um banho de água fria. Mas entendeu. Augusto era CEO. Emergências faziam parte da vida dele. Passou a manhã arrumando a casa, preparando um almoço que comeria sozinha, tentando não pensar em como os últimos dias haviam mudado sua perspectiva sobre aquele casamento estranho. Era meio da tarde quando ouviu o carro na trilha. Augusto entrou pela porta da frente parecendo diferente. Tenso, preocupado, como se trouxesse problemas do mundo exterior para dentro da bolha pacífica que haviam criado no chalé. "Oi", disse ela. "Tudo bem?" "Não." Augusto passou a mão pelo cabelo. "Nada bem." Marina se aproximou devagar. "O que aconteceu?" "Meu advogado ligou. Há problemas com o nosso casamento." "Que tipo de problemas?" Augusto se jogou no sofá, parecendo exausto. "Meu primo Ricardo está contestando a herança. Diz que nosso casamento é uma farsa montada para eu conseguir o controle das empresas." Marina sentiu o estômago afundar. "Ele tem como provar?" "Está investigando. Contratou detetives vasculhando nossa história, procurando evidências de que..." Augusto a olhou. "De que não somos um casal real." "E o que isso significa?" "Se ele provar que o casamento é falso, eu perco tudo. As empresas, os hospitais, anos de trabalho." Augusto apoiou a cabeça nas mãos. "E você perde o dinheiro que prometemos." Marina se sentou ao lado dele devagar. "Quanto tempo temos?" "Algumas semanas, talvez um mês. Ele está montando um dossiê." Ficaram em silêncio. Marina processava as informações enquanto observava o perfil tenso de Augusto. "O que precisamos fazer?" perguntou ela finalmente. "Ser mais convincentes, aparecer juntos em público, agir como..." Ele hesitou. "Como um casal apaixonado. Fingir. Fingir." A palavra caiu pesada entre eles. Depois de tudo que haviam compartilhado, depois da conexão genuína que começara a florescer, voltariam a representar. "Consegue fazer isso?" perguntou Augusto. Marina o olhou. "E você?" "Vou ter que conseguir." Mas havia algo na voz dele, uma hesitação que Marina captou imediatamente. "Augusto? Sim?" "Ontem à noite, quando falamos sobre aprender a confiar, sobre se conectar..." Ela respirou fundo. Era mentira? Estava só sendo educado? Augusto levantou a cabeça e a olhou diretamente. Não, era real. Tudo era real. "Então temos um problema." "Qual?" Marina sorriu tristemente. "Como vamos fingir algo que talvez esteja começando a ser verdadeiro?" A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Augusto a olhou com uma expressão que ela não soube decodificar. "Marina. Desculpa, falei demais." Ela se levantou rápido. "Vou fazer o jantar. Depois você me explica que tipo de encenação vamos ter que fazer." "Espera." Augusto segurou sua mão antes que ela saísse da sala. "Você tem razão. Temos um problema." "Qual?" "Eu também estou começando a..." Ele parou procurando as palavras certas. "A não querer mais que seja só fingimento." Marina sentiu o coração acelerar. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que nos últimos dias, conversando com você, conhecendo quem você realmente é..." Augusto se levantou, ainda segurando a mão dela. "Estou dizendo que talvez não seja tão difícil fingir estar apaixonado por você, porque talvez eu já esteja." "Augusto, isso complica tudo."
Marina o olhou tentando entender se havia ouvido direito. Você... O quê? Acho que estou me apaixonando pela minha esposa falsa. A confissão saiu crua, honesta, sem os filtros corporativos que Augusto usava para tudo na vida. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Mas isso não era parte do plano. Não, definitivamente não era. Ficaram parados ali, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro como se vissem algo novo que não sabiam como nomear. E agora? Perguntou Marina. Agora fingimos estar apaixonados enquanto descobrimos se realmente estamos. Marina riu nervosamente. Isso é a coisa mais maluca que já ouvi. Mais maluca que um casamento de conveniência? Não. Impossível ser mais maluco do que isso. Augusto sorriu, o primeiro sorriso genuíno do dia. Então, aceita? Fingir enquanto descobrimos se é real? Marina hesitou. Era arriscado, muito arriscado. Ela havia passado anos se protegendo de sentimentos, e ali estava, considerando mergulhar de cabeça no que poderia ser a maior desilusão da sua vida. Mas olhando para Augusto, vendo a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, sentindo a sinceridade na forma como segurava sua mão. Aceito, disse ela baixo. Tem certeza? Não, mas aceito mesmo assim. Augusto riu, um som aliviado e feliz. Bem-vinda à parte mais complicada deste casamento. Eu achava que a parte mais complicada era conviver com você. Era. Agora é querer conviver com você para sempre. A confissão saiu antes que ele pudesse filtrar. Marina arregalou os olhos. Para sempre? Não era para ter saído assim. Mas saiu. Saiu. Ficaram se olhando. Duas pessoas que haviam entrado num acordo de negócios e estavam descobrindo que alguns contratos podem mudar de natureza quando menos se espera. Augusto? Sim? Se vamos fazer isso, se vamos fingir estar apaixonados em público? Sim? Talvez devêssemos praticar. Praticar, ser, carinhosos, toques casuais, olhares apaixonados. Marina corou levemente. Eu nunca fiz isso antes. Vou precisar aprender. Augusto a olhou com uma ternura que ela nunca havia visto. Eu ensino você a fingir estar apaixonada se você me ensinar a não ter medo de estar. Acordo? Acordo. Selaram o pacto com um aperto de mãos que durou mais tempo do que o necessário. E pela primeira vez desde que se casaram, tanto Marina quanto Augusto se perguntavam se não estavam prestes a descobrir que alguns fingimentos podem se tornar a verdade mais real que já viveram. 3 semanas depois, Marina estava na frente do espelho do quarto, ajustando o vestido azul que Augusto havia escolhido para ela. Era o evento mais importante desde que voltaram do chalé. O jantar anual de caridade da rede de hospitais, com todos os investidores, médicos e a alta sociedade paulistana. Pronta? Perguntou Augusto da porta. Marina se virou. Ele estava impecável no smoking preto, mas ela podia ver o nervosismo nos olhos dele. Pronta para fingir ser sua esposa apaixonada na frente de 300 pessoas? Claro. Augusto se aproximou e segurou suas mãos. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu. Não vamos fingir. Não? Vamos mostrar o que realmente somos. 2 pessoas que se casaram por conveniência e descobriram que... Ele hesitou. Que talvez tenham encontrado algo real. Marina sorriu nervosamente. Assim fica mais fácil ou mais difícil? Mais verdadeiro. Chegaram ao hotel 5 estrelas de braços dados. Marina se sentia como se estivesse em um filme. O salão nobre brilhava com lustres de cristal. Mesas elegantemente arrumadas. Convidados em trajes de gala circulando com taças de champanhe. Respira, sussurrou Augusto no ouvido dela. Tentando. Foram recebidos por uma enxurrada de cumprimentos. Marina sorriu educadamente enquanto Augusto a apresentava como minha esposa, com um orgulho que não precisava ser fingido. Ela é enfermeira no Hospital São Lucas, dizia ele a cada apresentação. Uma das melhores que conheço.
Marina ficava surpresa a cada vez. Augusto não apenas a apresentava, mas falava sobre seu trabalho com genuína admiração. "Vocês se conheceram no hospital?" perguntou uma senhora elegante. Marina abriu a boca preparando a história ensaiada, mas Augusto respondeu primeiro. "Na verdade, nos conhecemos através de questões legais da empresa, mas foi no hospital que eu me apaixonei por ela." Não era mentira. Não exatamente. "Como romântico!" exclamou a senhora. Marina olhou para Augusto surpresa com a sinceridade na voz dele. A noite progrediu com naturalidade que nenhum dos dois esperava. Dançaram durante as músicas lentas, e Marina descobriu que se sentia segura nos braços de Augusto. Conversaram com outras pessoas, sem forçar sorrisos. Trocaram olhares durante os discursos que não eram calculados. Foi quando estavam na varanda do hotel, respirando o ar fresco da noite, que Marina percebeu. "Augusto? Ele estava encostado na balaustrada, olhando as luzes de São Paulo. "Não estamos fingindo, estamos?" Ele se virou para ela. "Não. Acho que paramos de fingir há muito tempo." "Quando?" "No chalé. Talvez na primeira noite, quando você me contou sobre seu padrasto e eu quis matar qualquer pessoa que tivesse te machucado." Augusto segurou o rosto dela entre as mãos. "Ou talvez quando você me perguntou qual era meu sonho de verdade, não o da família." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E eu? Quando parei de fingir? Quando você riu das minhas piadas ruins durante o jantar? Quando me deixou tocar piano para você? Quando olhou para mim como se eu fosse..." Ele hesitou. "Como se você fosse o quê?" "Como se eu fosse alguém que valia a pena conhecer de verdade." Marina não conseguiu mais segurar as lágrimas. Você é alguém que vale a pena amar de verdade." A confissão escapou antes que ela pudesse parar. Augusto a olhou como se ela tivesse acabado de lhe dar o presente mais precioso do mundo. "Marina, eu sei que não era para ter acontecido. Eu sei que complica tudo. Mas Ela respirou fundo. "Eu me apaixonei por você. De verdade. Não fingimento, não conveniência. Amor de verdade." Augusto encostou a testa na dela. "Graças a Deus", sussurrou ele. "Porque eu também te amo, e estava morrendo de medo de estar sentindo isso sozinho." "Tem certeza? Não é só..." "Marina." Augusto interrompeu. "Você me ensinou o que é querer voltar para casa porque tem alguém me esperando. Me ensinou o que é querer proteger alguém não por obrigação, mas por amor. Me ensinou que relacionamentos não precisam ser transacionais." Ele beijou a testa dela suavemente. "Claro que tenho certeza." Marina sorriu através das lágrimas. "E agora? O que acontece com nosso casamento falso? Agora fazemos um de verdade." "Como assim?" Augusto se afastou um pouco e, para espanto de Marina, se ajoelhou ali mesmo na varanda do hotel. "Marina Santos", disse ele, tirando um anel pequeno e delicado do bolso. "Quer casar comigo de verdade desta vez?" Marina olhou para ele, ajoelhado sob as estrelas de São Paulo, segurando um anel que claramente não era o da cerimônia falsa. "Você quando comprou isso?" "Ontem, quando teve certeza de que o que sinto é real." "E se eu dissesse não?" "Então eu continuaria casado com você e apaixonado por você até descobrir como te conquistar de verdade." Marina riu, um som de pura felicidade. "Augusto? Sim? Sim?" Ele deslizou o anel no dedo dela ao lado da aliança de casamento. Marina olhou para as duas alianças juntas. Uma que representava conveniência, outra que representava amor. "Posso te beijar de verdade agora?" perguntou Augusto, se levantando. Pensei que nunca fosse perguntar. O beijo foi tudo que Marina nunca soube que queria. Suave, cuidadoso, cheio de promessas e amor verdadeiro. Quando se separaram, Marina encostou a cabeça no ombro dele. "Augusto? Obrigada." "Por quê?" "Por me dar meu primeiro abraço de verdade, meu primeiro beijo de verdade, meu primeiro amor de verdade." Augusto a abraçou mais forte.
Obrigado você por me ensinar que nem tudo na vida precisa ser controlado. Que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera. Ficaram ali, abraçados sob as estrelas, dois órfãos emocionais que haviam encontrado uma família um no outro. 6 meses depois, Marina estava na cozinha da casa que agora era deles de verdade, preparando o café da manhã quando sentiu 2 braços a envolvendo por trás. Bom dia, esposa, murmurou Augusto no ouvido dela. Bom dia, marido. Ela se virou nos braços dele e sorriu. Ainda se surpreendia às vezes ao acordar e lembrar que aquilo era real, que o homem que dormia ao seu lado realmente a amava. Sabe o que é engraçado? Disse Marina brincando com a gravata dele. O quê? Todo mundo acha que nossa história de amor começou no hospital. Não começou? Começou quando você perguntou quem fez eu reagir daquele jeito à porta batendo. Foi aí que você me viu de verdade pela primeira vez. Augusto beijou a ponta do nariz dela. E nossa história de amor de verdade vai começar de novo a cada dia pelo resto da vida. Prometido? Prometido. Marina sorriu e se esticou para beijá-lo. Do lado de fora, São Paulo acordava para mais um dia, mas dentro daquela cozinha, 2 corações que se casaram por obrigação, celebravam terem encontrado o amor de verdade no lugar mais improvável, um no outro. Call to action integrado. E vocês? Já viveram algo parecido? Já descobriram amor onde menos esperavam? Conta pra gente aqui nos comentários. E se gostaram da história de Marina e Augusto, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas mini-novelas. Até a próxima!